Do esporte, tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, amigos do esporte, eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, chegando para te deixar bem informado com a notícia precisa e com responsabilidade, destacando que ontem o Bahia venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1 em jogo realizado pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas aí, como o Bahia havia perdido por 2-0 em Minas Gerais, o Atlético Mineiro avança na Copa do Brasil. Vale destacar também que o Fortaleza venceu o CRB pelo placar de 1-0 ontem. O jogo, no primeiro jogo, o time do Fortaleza de virada havia vencido pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Fortaleza também avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Tivemos um empate entre Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense havia vencido o primeiro jogo por 2-1. O time do Atlético, o Atlético Paranaense, também avança para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Vasco da Gama perdeu mais uma para a equipe do São Paulo. O Vasco da Gama perdeu e aí a equipe está fora da Copa do Brasil. O São Paulo havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Com o resultado de ontem, tivemos ontem, o São Paulo venceu o Vasco por 2-1. O São Paulo avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Só repetindo aqui os resultados. O Fluminense, que havia perdido o primeiro jogo por 2-1 para o Criciúma, venceu no sábado por 3-0, avançou. Tivemos CRB 0, Fortaleza 1, o Fortaleza avançou. O Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense em 2-2, o Atlético Paranaense avança no agregado 4-3. Vasco da Gama 1, São Paulo 2, o Vasco tinha vencido o primeiro jogo, ou melhor, o Vasco tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, o São Paulo avança. E o Bahia venceu a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Mas como tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, o Atlético Mineiro avança. Tivemos também o Grêmio eliminando o Vitória. O Grêmio venceu o primeiro jogo em Salvador pelo placar de 3-0, com a vitória na terça-feira por 1-0. A vitória do Grêmio diante do Leão da Barra. O Grêmio avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje nós teremos o complemento das oitavas de final. Às 19h15 eu estarei nesse jogo pela Rádio Cidade AM 870. Também você pode nos acompanhar pela internet. Ao lado de Marcos Bastos e Guanaíra Atanásio, nós estaremos transmitindo Juazeirense e Santos no estádio Adalto Moraes a partir das 19h15. Se liga aí, Rádio Cidade AM 870. E às 21h30, o ABC tem a difícil missão de tirar os 6-0 que tomou do Flamengo no jogo de ida na última quinta-feira. Lembrando que Juazeirense e Santos, no jogo de ida lá em São Paulo, o Santos aplicou 4-0. A Juazeirense teve duas chances claras de abrir o marcador, mas aí perdeu com o Júnior Timbó e perdeu também com o Kesley. O Santos, como já dizia o meu amigo Luiz Cavalcante, que time pequeno é para se arrombar, a Juazeirense perdeu os 2 gols e o Santos, bicampeão mundial, o time mais conhecido no mundo, o time brasileiro mais conhecido no mundo, o Santos foi lá, fez 4-0, tá tranquilão para o jogo desta noite aqui na cidade de Juazeiro. Nós falamos aqui de Petrolina, no Vale do São Francisco, a terra da uva e da manga, a terra da agricultura irrigada. Na próxima sexta-feira, a CBF vai realizar o sorteio dos confrontos das quartas de final para se conhecer os próximos confrontos da Copa do Brasil. A Juazeirense está trabalhando aí a volta de Clebson, né? Mas é bem provável que ele não volte no jogo de hoje, mas sim na sequência para o Campeonato Brasileiro. A Juazeirense que recebe domingo no Adalto Moraes às 4h a equipe do Retrô, o Super Retrô de Pernambuco. Olha, e os clubes já começam a se manifestar para a volta do público aos estádios. Pelo menos nos primeiros meses do retorno ao público do futebol, teremos clubes que poderão colocar mais torcedores do que outros nos estádios. Isso vai ocorrer porque estados e municípios vão liberar por porcentagem a presença dos torcedores.
através de diferentes capacidades das arenas. E isso, para a CBF, não é um problema que impeça a volta da torcida. A CBF está querendo a volta da torcida. Aqui na coluna do meu amigo Marcel Riso, do UOL, ele destaca que a direção da Confederação Brasileira de Futebol gostaria que houvesse isonomia na retomada do público no Brasileirão. Ou seja, que todos os clubes pudessem reabrir os portões, ou seja, juntos, todo mundo, de uma vez só, todos os clubes participantes do Campeonato Brasileiro abrissem os portões. A ideia era testar o protocolo nas quartas de final da Copa do Brasil, entre o fim de agosto e o começo de setembro, para que o Brasileirão pudesse receber torcedores a partir do segundo turno em setembro. Todos esses prazos devem cair agora que o Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro que está na Série B, conseguiram no Tribunal Desportivo ter torcida em seus jogos imediatamente. Portanto, aí Flamengo e Cruzeiro são os primeiros clubes que terão torcida nos estádios. Como mostrou a coluna, os clubes negociam diretamente com seus governantes a liberação dos torcedores. Os retornos têm sido positivos, já que os decretos de isolamento social por causa da Covid-19 têm sido afrouxados nas últimas semanas com a diminuição do número de casos e mortes pela doença. Só que cada estado ou cidade tem ideia diferente de porcentagem de assentos liberados para o primeiro momento. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 10% do Maracanã para o Flamengo e também para o Fluminense nas quartas de final da Copa Libertadores, nas duas próximas semanas. Diferente da CBF, a Conmebol liberou a presença de torcedores em seus campeonatos, independentemente de um país autorizar ou não. O Flamengo achou o número baixo e marcou seu jogo contra o Olímpia, dia 18 de agosto, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Distrito Federal foi o primeiro a liberar torcedores nas arenas, ainda em julho. Inicialmente para 25% da capacidade e agora para 30%. O Flamengo já mandou em Brasília com torcedores o jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça em 21 de julho. E em Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais liberou 30% das cadeiras dos estádios, número que vai ser usado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final da Taça Libertadores da América daqui a 2 semanas. No Ceará, os clubes da Série A, Fortaleza e Ceará, e a Federação Cearense enviaram ao governo plano para liberar 40% da capacidade do Castelão, como mostrou o jornal O Povo. O estádio já deixou de servir como posto de vacinação contra a Covid-19, que foi transferido para um shopping, o que indica que o governo deve, em breve, autorizar o retorno da torcida. Já no Rio Grande do Sul, o projeto é liberar 25% dos assentos em um primeiro momento. Em Salvador, Curitiba, Cuiabá, Recife e Goiânia se trabalha com números que variam de 20% a 40% da capacidade das arenas esportivas. E São Paulo, que tem 25% dos times da Série A do Brasileirão, a preocupação dos clubes em como controlar o acesso dos torcedores para conseguir cumprir o protocolo que deve ser adotado. Será necessário estar totalmente vacinado contra a Covid-19, com as 2 doses ou a dose única, dependendo do laboratório, ou apresentar exame negativo para a doença. Em reunião recente, o número de 30% da capacidade dos estádios foi considerado ideal para um primeiro momento. Portanto, a notícia boa é a volta da torcida aos estádios agora a partir de setembro. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, e falo aqui do Vale do São Francisco. Um grande abraço e continue nos acompanhando em Luiz Vilas Boas Oficial. Se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha e faça com que a gente possa ficar cada vez mais fortalecido. Um grande abraço e fiquem com Deus.